Olá, gente. Eu me chamo Ana Cristina e a aula de hoje vai ser sobre desenvolvimento físico e cognitivo no início da vida adulta. Para quem é meu aluno, eu gostaria de recomendar a leitura do capítulo. Eu não sei exatamente qual capítulo corresponde no livro de vocês, porque a minha edição é antiga, mas vocês podem fazer a leitura do capítulo que tem exatamente esse título, Desenvolvimento Físico e Cognitivo no início da vida adulta. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito da aula de hoje, muitos se perguntam quando inicia a vida adulta. E como a gente já vinha discutindo com relação à adolescência, essa definição ela não é muito clara. Por quê? Porque é algo que, de certa forma, vai depender de alguns amadurecimentos psicológicos do sujeito, não é mais algo simplesmente físico, como acontece na infância, por exemplo. E ele vai ter a ver com algumas tarefinhas de casa que o adolescente deve resolver. Não sei se vocês lembram a última aula, né? Mas é importante que o adolescente ele se depare com 3 questionamentos em sua vida. Que ele se resolva do ponto de vista profissional, ou seja, que ele faça uma escolha mais ou menos decidida na direção do que ele quer fazer, se ele quer fazer uma faculdade, se ele quer trabalhar, se ele quer abrir um negócio, se a pessoa quer ser dona de casa, se quer ter uma vida mais reclusa, se quer seguir uma vocação religiosa, que seja, mas que a pessoa resolva esse ponto da sua vida. Tem também aquela tarefinha com relação à vida amorosa, que a pessoa meio que se resolva quanto a isso, que ela decida qual a orientação sexual dela, que ela perceba o que ela deseja quanto a isso, se ela quer casar, se ela quer ter filhos, se ela está aberta a ter um relacionamento mais sério com uma pessoa, se ela quer outra coisa, se ela quer ser celibatária, enfim. E, por fim, com relação ao sentido da vida dela. Ela meio que se perceber enquanto esse ser no mundo, né? O que ela quer realizar, quais são as aspirações dela. Ela acredita em Deus, se acredita como é essa espiritualidade que ela quer viver. Enfim, são mais ou menos essas as tarefinhas que o adolescente ele precisa resolver. E a gente diz que a vida adulta se inicia a partir do momento que justamente o adolescente consegue resolver essas tarefas. Então, como vocês podem perceber, não são tarefas fáceis e que muitas pessoas vão demorar bastante tempo, algumas mais, outras menos, para poder de fato entrar na vida adulta. E como seria esse entrar na vida adulta? A vida adulta ela é basicamente marcada por eu posso. O que isso quer dizer? Liberdade. A pessoa ela é livre para fazer escolhas acerca de como quer viver a própria vida. Então, ela vai poder escolher se quer, como ela quer viver, como é que ela quer morar, como é que ela vai organizar os horários dela. Se a gente comparar com a adolescência, o adolescente ele ainda precisa dar muita satisfação aos pais, dependendo da família mais ou menos, mas o adulto, ele de modo geral não precisa dar muitas satisfações. Ele pode avisar, mas ele tem a liberdade de escolher se ele quer sair, se ele quer ficar em casa, qual o alimento que ele quer comer, o que ele acha certo, o que ele acha errado. Então, costuma ser um período da vida em que os jovens adultos ficam muito entusiasmados com essa possibilidade que eles não tinham na adolescência, que é justamente a possibilidade de escolher. Por exemplo, alguns percebem, quando entram na vida adulta, que de repente fazem faculdade, mas eles podem decidir se querem faltar aula, se querem ir para a aula, se querem sair mais cedo da aula, coisa que o adolescente não pode, ele precisa respeitar os horários da escola e muitas vezes os pais não permitem falta só em motivo de doença e às vezes o adulto percebe, poxa, eu posso faltar se eu quiser. E é verdade, você pode. Mas aí vem outra contrapartida, que é essa liberdade do adulto. Por que o adulto é livre e o adolescente nem tanto? Porque o adulto ele é responsável. Responsável no sentido de ele vai precisar assumir todas as consequências daquilo que ocorrer em decorrência dos atos dele. Ou seja, nesse mesmo exemplo, né, se o adulto escolhe faltar à aula, isso significa que ele também está disposto a arcar com as consequências de, por exemplo, ficar perdido na matéria, de não entender, de
não ser um bom profissional no futuro, não ser uma pessoa tão preparada. Então, a responsabilidade, ela vem muito junto dessa liberdade. E isso caracteriza a vida do adulto. Isso com tudo, né? Ele vai assumindo escolhas na vida, tomando decisões. Algumas vão ser acertadas, outras nem tanto. Mas, assim, de tudo que ele fizer, ele vai ter que se responsabilizar. Tanto ele vai poder gozar dos bons frutos, né, dos atos dele, das escolhas acertadas, ele vai poder realmente aproveitar. Mas também, quando acontecerem coisas erradas, ele assume. E é muito marcante isso para o jovem adulto, ele perceber que, quando ele erra, não são mais os pais que vão lá resolver para ele. Assim, de modo geral, não se espera que seja dessa forma. Quando isso continua acontecendo, de certa forma, a gente diz que é um adulto mais ou menos, né? É um adulto que ainda tem uma dependência muito grande dos pais. Mas, no geral, por exemplo, né? Se o adulto bebe e comete um erro porque está embriagado, ou se envolve em um acidente de carro, ou coisa parecida, e ele termina a madrugada na delegacia, ele pode até pedir ajuda para as pessoas, né? Poxa, alguém pode me ajudar? Mas veja bem, é uma ajuda. E a pessoa, inclusive os pais, vão ajudar e apoiar na medida do possível. Mas quem tem que resolver o problema é o adulto, diferentemente do adolescente. Se, por exemplo, ele se envolver em algo parecido com esse exemplo que eu dei, ele não vai se responsabilizar completamente. Ele provavelmente vai ficar chateado com a consequência, mas quem vai assumir essa responsabilidade são os pais. Da mesma forma, se ocorrer uma gravidez não planejada, os pais do adolescente e da adolescente, no geral, vão assumir bastante essa parte. Mas no adulto, não. No adulto, a gente espera que o adulto, pelo menos, que ele possa entender que quando ele comete erros, ele precisa assumir as consequências do erro que ele cometeu. E é por isso que o adulto é mais livre que o adolescente. Porque a liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. É como se quanto mais responsabilidade, mais liberdade a pessoa pode ter. E com relação à idade, né? A gente percebe que isso é muito relativo. Porque algumas pessoas ficam bastante tempo na vida muito dependentes dos pais. E não entram antes dos 30 anos, de fato, na vida adulta. Isso é bastante comum. Mas eu diria assim, em termos gerais, se eu fosse fazer uma estimativa de período, eu diria que é entre os 25, 30 anos, para alguns um pouquinho mais dos 30, dependendo da pessoa. Mas é mais ou menos por aí. É como se antes disso a pessoa fosse vivendo meio que uma adolescência misturado com quase transição para a vida adulta mesmo. Mas muitos, inclusive, percebem exatamente quando se tornaram adultos, né? Muitos dizem, eu me tornei de fato adulta, eu percebi que foi quando eu me casei e comecei a trabalhar. Muitos dizem dessa forma. Então, eu me tornei adulto quando eu saí da casa dos meus pais. Passei a morar só, pagar minhas contas. Então, geralmente esses atos acontecem, remetem justamente ao que a gente vinha falando. Responsabilidade. Quando a pessoa, de fato, compreendeu o que ela queria da vida, compreendeu quais eram as suas expectativas, teve um mínimo autoconhecimento e passou a assumir as próprias responsabilidades. Então, muitas pessoas, dependendo da cultura, no Brasil, por exemplo, nós somos, no geral, muito próximos dos nossos pais. E às vezes fica um pouco confuso pra gente, né? Em outras culturas, na Europa, nos Estados Unidos, às vezes fez 18 anos, saiu de casa. Vai fazer outra coisa. No geral, no Brasil, nós não somos assim. E em países latinos, é bem parecido. Então, pra gente é um pouco mais obscura essa parte, né? Então, você não ter saído da casa dos seus pais não quer dizer que você não se tornou um adulto. Realmente depende. Por exemplo, tem pessoas que ficam até os 40 anos ou até o resto da vida morando com os pais. Isso daí não quer dizer que a pessoa não se tornou adulta, não. O que vai demarcar vão ser outras coisas. A pessoa vai perceber que, embora ela more com os pais dela, que ela assume responsabilidades. Que ela não fica pedindo que os pais resolvam tudo para ela, que ela compreende as obrigações dela enquanto cidadã, enquanto pessoa membro da sociedade, que muitas vezes são pessoas que de fato fazem contribuições até financeiras dentro da casa dos pais, dividem algumas contas. Então, vai variar um pouco de pessoa para pessoa em função disso daí.
Mas no geral eu diria 25. Dificilmente hoje em dia eu vejo uma pessoa com menos de 25 anos ingressar na vida adulta. Eu acho que talvez seja até um consenso, né? Mas até os 30, 30 e pouco, tá valendo. E quando termina o início da vida adulta, né? Pra gente conseguir entender esse período. A fase seguinte que a gente vai estudar se chama meia-idade, ou seja, o intermediário é como se fosse o meio da vida adulta. E é uma fase marcada por outras questões que a gente vai estudar, né? Mas se eu fosse fazer uma estimativa de idade, eu diria que é até os 50 anos, mais ou menos. Antes era considerado até os 40, 45, mas atualmente eu considero até os 50. Por quê? Porque hoje uma pessoa, como ela entrou na vida adulta muito tarde, muitas vezes ela entrou de fato com 30 anos, ela vai sair de certa forma um pouco mais tarde desse início da vida adulta. Hoje em dia, uma pessoa com 40 anos de idade é uma pessoa jovem ainda, é uma pessoa que ainda está... Muitos têm filhos, exatamente com 40 anos de idade, vivem questões muito semelhantes ao início da vida adulta. Inclusive, passam, né, pelas mesmas inseguranças, ainda estão se consolidando no mercado de trabalho. Então, até os 50 anos é mais ou menos início mesmo da vida adulta propriamente dita. Inclusive fisicamente, porque hoje com os cuidados com a saúde, os avanços, né, em todas essas questões, uma pessoa hoje em dia com 50 anos de idade, 45, 48, é uma pessoa que inclusive tem aparência jovem. Se ela se cuida, se ela faz exercício físico, se ela cuida da alimentação, fisicamente ela não parece uma pessoa idosa, nem pouco. Ela parece uma pessoa, um jovem adulto, de fato. Vai ter talvez umas ruguinhas aqui e acolá, mas assim, no geral, é uma pessoa que fisicamente parece um adulto, né? Que é diferente daquele estereótipo que a gente tinha antes, né? Uma pessoa aos seus 45, 50 anos já era totalmente careca e com cabelo completamente branco e usando roupa já de velhinha e já pensando em se aposentar. Isso no geral não é muita realidade das pessoas com até 50 anos de idade, tá? E, portanto, fica mais ou menos essa estimativa de faixa etária, 25, 30 até 45, 50 anos, dependendo da pessoa, ok? E outra característica muito marcante da vida adulta, para a gente concluir essa parte da introdução, é que essa fase ela é muito marcada justamente pelo que a gente até já conversou, né? Pelo ingresso no mundo real. O que é o mundo real? É um mundo em que justamente é a realidade, né? Com as dificuldades reais. Não é mais uma prova, não é mais escola. É justamente a realidade e os problemas que as pessoas vivem no dia a dia. E esse mundo real vai proporcionar para esse adulto que eles testem e ampliem suas habilidades. Então, ele vai testar, vai pôr à prova, de certa forma, tudo aquilo que ele aprendeu na adolescência, mas também boa parte disso vai ser ampliado. E a gente vai ver ao longo da aula como vai se dar essa ampliação, ok? Então, fisicamente, o início da vida adulta, ele é marcado por ser o auge da forma física do ser humano. Inclusive, nós estamos na Semana Santa, se vocês pensarem, né, a idade em que Cristo foi crucificado, 33 anos, ela é super simbólica, inclusive para nós, porque ela marca como se fosse o auge da vida adulta mesmo. É mais ou menos nessa idade que o ser humano, o homem e a mulher, vai atingir o seu auge de vigor, de força física, de desenvolvimento mesmo. E que depois desse auge vai começar uma lenta, obviamente, uma lenta decadência. Mas, no geral, a vida adulta ela é marcada por excelente forma física. Deveria ser marcada, pelo menos, porque o seu corpo está no seu auge. De certa forma, o adolescente ele ainda está se desenvolvendo, então muita coisa ainda vai crescer no adolescente. Mas no adulto, não. Ele atingiu fisicamente o que ele iria atingir de desenvolvimento. E, inclusive, nessa discussão que a gente estava fazendo sobre a idade da vida adulta, isso está válido. Porque, fisicamente, pessoas aos seus 48, 49, 50 anos, hoje em dia elas estão, se elas se cuidarem, elas estão muito bem. Elas não estão ainda em decadência, não. Inclusive, se você for numa academia e observar, tem muitas pessoas de 50 anos de idade, 48, 45, que têm uma forma física excelente. Então, se a pessoa se cuidar, realmente, essa fase ela se estende até essa idade mesmo.
No entanto, apesar da forma física, no geral, ser muito boa, teoricamente ser muito boa na vida adulta, a gente vê algumas coisas que podem atrapalhar essa saúde. E fiz aqui essa listinha justamente com os tópicos que o livro sugere, de coisas que atrapalham a saúde do adulto. E é muito comum, inclusive, a gente ver o adulto reclamar: eu tô ficando velho. Ai, quando eu era adolescente eu tinha coragem, eu fazia tudo. Eu virava noite numa balada, depois ia pra aula de manhã, não sei o que, não tava nem aí. Descontava no fim de semana, não tava nem vendo. Então a pessoa diz: eu morria de comer e não engordava. E agora que eu sou adulto, eu tô ficando velha. E às vezes você vê a pessoa tem 30 e poucos anos de idade e tá dizendo que tá ficando velha, né? Não é bem assim, gente. A forma física do adulto ela é uma forma física boa, no geral. Agora, essa sensação da pessoa estar ficando velha, dela perder o vigor, não é necessariamente a decadência do corpo. Ela tem muito mais a ver com o estilo de vida do adulto, que é diferente do estilo de vida do adolescente e do jovem. Porque o adolescente, ele não tem tanta responsabilidade quanto o adulto. Então, realmente, é uma vida no geral, eu digo, né, porque tem adolescentes que passam por muitos dramas, né, mas no geral é uma vida mais despreocupada com relação a responsabilidades. No geral, o adolescente e o jovenzinho, né, que está na transição para a vida adulta, ele tem muito mais tempo livre, muito mais tempo para dormir, ele tem muito mais, assim, lazer mesmo, porque é algo que faz muito parte da vida do adolescente, é estar com amigos, fazer convivências com pessoas que gostam, divertimentos, ter muitos hobbies. E o adulto, no geral, ele percebe uma mudança no estilo de vida dele, em que ele não tem tanto tempo para ficar dormindo, né? No geral, a gente vai falar desse sono já já, mas ele dorme menos, ele se preocupa mais, porque ele tem mais responsabilidades. Ele não tem, no geral, tantos hobbies quanto ele tinha na juventude, né? Na adolescência mesmo. Então, isso vai dar um certo impacto de desgaste no corpo mesmo. Ele vai se sentir mais cansado. Mas veja bem, por que ele está cansado? Será que é porque ele está velho? Ou é porque ele tem que se acordar às 5h30 da manhã, 5 horas, se arrumar, tomar café, fazer o próprio café, pegar 1 hora de ônibus em pé, passar o dia trabalhando, terminar o trabalho às 5, voltar para casa, chegar mais de 6, tem que fazer a janta, arrumar a casa. Você vê que, e ainda outras coisas, né, para fazer, que se ele tiver filho, se ele tiver família, estar com a família, dar atenção a essas pessoas. Você vê que é uma pessoa que é muito cansativo, gente, esse estilo de vida. Muito... Imagine quem faz faculdade, né, que é muito comum, que é o caso de muitos de vocês, que vão passar o dia trabalhando, vão à noite para uma faculdade e vão chegar em casa 10h30, 11 horas da noite. É uma vida, gente, muito puxada. Se o adolescente estivesse vivendo essa vida, ele iria se sentir muito cansado também. Então, esse seu cansaço, esse seu esgotamento, não é porque você está velho, se você está nessa faixa etária, é porque o seu estilo de vida é muito puxado e tem muita responsabilidade nas suas costas. Isso lhe cansa mais. Então, tem muito mais a ver com isso. Não é. Tem gente que exagera, né? Tô velha, minha vida tá acabando. Menos. Não é muito por aí. É porque você agora abraça realidades na sua vida que antes você não precisava, que não era necessário. A vida, de certa forma, era mais assim leve, podemos dizer assim. E agora você tem que, por exemplo, abrir mão de muita coisa que você quer fazer porque você precisa fazer. E precisa. Se você não fizer, vai dar problema, né? Então é muito por aí. Mas assim, no geral, apesar de eu poder afirmar que você não está velho, assim, que seu corpo não está assim caindo aos pedaços, como muita gente se diz, né? Ai, meu Deus, acabou minha força. Não. Mas tem algumas coisas, alguns fatores que fazem com que o seu corpo, ainda que seja jovem e que no geral funcione muito bem, que ele dê sinais de esgotamento mesmo. Primeiro, que é o que a gente já mencionou aqui, é a questão do sono e do estresse. Isso é um problema, gente, porque as pessoas de 30 e poucos anos, elas no geral dizem, é muito comum a pessoa dizer que está morrendo de sono porque não tem tempo de dormir. Porque dorme 6 horas por noite, porque acorda muito cedo para fazer as coisas que tem que ser feitas e vai dormir tarde, porque tem um monte de coisa para fazer. Não é necessariamente vendo televisão se divertindo, é tendo coisa para fazer mesmo.
E a falta de sono, gente, ela vai dar um impacto a curto e longo prazo na vida da pessoa. A curto prazo, a pessoa fica muito cansada, fica muito sonolenta, mas ela tenta se virar se entupindo de café. Passa o dia bebendo café, de noite bebe café. Mas a longo prazo, o seu corpo vai ficar esgotado. Você vai ganhar peso, seu metabolismo vai ficar massacrado e você pode desenvolver ansiedade e depressão. Então, muitas pessoas no início da vida adulta, né, que muitos até dizem, poxa, você é tão jovem para estar com esses problemas. Mas é tão jovem, mas é um jovem que não está se cuidando. É um jovem que não está se dando ao luxo, né? A pessoa vê como um luxo. O descanso necessário para recompor as suas forças. Então, a pessoa vai meio que negligenciando isso. Isso é muito comum no início, gente, da vida adulta, porque uma pessoa de 40 e poucos anos, no geral, ela já entendeu que não pode fazer isso, porque se ela ficar sem dormir, ela adoece. Então, a gente vê esse amadurecimento acontecer ao longo da fase. A pessoa adulta muitas vezes diz, ei, você quer sair na quinta-noite? A pessoa diz, não, quero não. Por quê? Porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar. Aí tem alguns que ficam dizendo, mas você é tão besta, você não quer se arriscar mais, você quer viver como um velho. Não é isso, é porque a pessoa sabe da consequência que isso vai trazer para a saúde dela. E ela não admite mais esse tipo de concessão. É uma decisão super razoável. E a outra questão é o estresse. No geral, as pessoas... A gente tem visto um boom de estresse, de problemas ligados a estresse, como ansiedade, depressão, inclusive síndromes metabólicas mesmo, que a pessoa desenvolve, em função de um estilo de vida super estressante, em que a pessoa ela é muito cobrada e ela se cobra muito. Então, isso tem sido um problema, realmente, nessa faixa etária, porque todo esse desejo, assim, que é super saudável, né, de subir na carreira, de conseguir, de certa forma, encontrar uma habilidade na qual você se identifique, trabalhar bastante, isso é bom, mas isso tem adoecido as pessoas, porque está muito excessivo. Inclusive, muitas pessoas, nesse período de isolamento social, em que tem que ficar em casa, elas estão conseguindo, de certa forma, perceber isso, né? Que estava demais, porque a pessoa, na primeira semana do isolamento, passou uma semana dormindo, porque estava exausta, e ela não sabia que estava exausta, mas estava. Então, de certa forma, esse isolamento da gente faz com que a gente se questione, né, com relação a essa necessidade de ser produtivo o tempo todo, sempre tem que estar subindo na carreira, sempre tem que estar produzindo. E isso é muito complicado para a nossa saúde. Realmente vai dar um impacto de diminuir a qualidade de vida do adulto jovem. Outra questão é a dieta. Muitas pessoas hoje têm se voltado, graças a Deus, né, para essa preocupação com relação à alimentação. De que a pessoa ela tem que cuidar do que come, porque senão a saúde vai pro beleléu. E muitas vezes o adolescente ele simplesmente não liga, porque ele não pensa muito a longo prazo, então ele não liga de comer um monte de besteira. Mas o adulto, no geral, ele se preocupa mais com isso. E a gente tem visto muitos problemas de saúde muito comuns em adultos cada vez mais jovens, em função de péssimas dietas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade. Tudo isso, gente, eram doenças que apareciam no geral em pessoas mais velhas e hoje está aparecendo em gente muito jovem, porque a nossa alimentação está péssima, em geral, um sinal de alerta para todos. E o que seria uma alimentação mais saudável para esse jovem adulto? Então, isso não está no livro, mas eu vou falar embasado em algumas pesquisas, né, que eu tenho visto. No geral, as pessoas recomendam uma dieta sem açúcar, baixa em carboidratos e sem açúcar, que eu digo sem açúcar refinado. Então, é de certa forma um consenso entre os pesquisadores de que açúcar é péssimo para a saúde. E tem gente que, enfim, não liga muito para isso, né? Taca açúcar no café e fica comendo doce o tempo todo. Isso faz muito mal para a saúde. E outra, né, indicação é que seja uma dieta plant-based. O que é isso? É vegana? Não. Plant-based é uma dieta muito colorida. Então, é aquele prato em que a gente vê 5 cores diferentes no prato. Então, tem muita salada, muitos vegetais. Não precisa ser vegano, mas precisa ter muita variedade de cores, de vegetais diferentes mesmo. Que a pessoa não fique comendo só, né? Tem gente que come arroz e a carne. Isso está pobre, não está fornecendo os minerais, as vitaminas, a fibra necessária. Então,
isso seria comentado além, né, do óbvio. Tem que ser comida de verdade. Não pode ser comida industrializada, porque são cheios de aditivos que vão fazer muito mal para a saúde. Então, no geral, preferir comidas naturais, caseiras. Isso seria o mais indicado. Pessoas que não ligam muito para essa parte, que pensam que é besteira, no geral, colhem os frutos. Porque, como eu falei, né, a pessoa vai engordar, ela vai desenvolver doenças. Então, isso pode atrapalhar bastante a saúde do jovem adulto. Outra questão é o exercício, que muito comum o adulto dizer que não tem tempo, que não faz exercício porque não tem tempo, porque tem muita coisa para fazer. E eu acredito que em muitos casos isso seja verdade, mas é muito claro também para a ciência de que pessoas que não fazem exercício físico, elas vão desenvolver todos esses problemas que eu falei. Então, elas vão desenvolver, é fator de risco para diabetes, para hipertensão, qualquer doença metabólica, obesidade, né, tudo isso. E que não é simplesmente um luxo, é uma necessidade mesmo. Toda vida, inclusive alguns psiquiatras, quando a pessoa chega lá com quadro de depressão e ansiedade, ele, antes de receitar o remédio, eu já vi isso acontecer, ele receita exercício. Faça exercício físico, você precisa, você está muito sedentário, você está massacrando seu metabolismo e está com sintomas psicológicos por causa disso. Então, o que é recomendado? 1 hora por dia de atividade física e que seja uma atividade vigorosa. O que isso quer dizer? A pessoa tem que ficar suada, tem que ser realmente algo em que ela gaste energia, em que ela mexa os músculos. Tem gente que diz que faz exercício, mas só faz caminhada. Gente, caminhada não é exercício. Caminhada é meio que espairecer, vou caminhar, aí tudo bem. Se você quer meio que caminhar para poder se sentir bem, mas como exercício não vale muito não. Tem que ser algo mais vigoroso, uma corridinha mesmo. Se a pessoa não consegue correr, ela começa intercalando caminhada com corrida, mas tem que ser mais ou menos por aí. E que ela tenha regularidade, né? Que não seja uma vez por semana, mas se possível todo dia, ou pelo menos 4 vezes por semana, o máximo que ela puder, é muito importante. Outra questão que atrapalha bastante a saúde é o fumo. Isso aqui eu não preciso nem me prolongar muito, porque todos sabem dos malefícios do cigarro. Inclusive é bem imediata, né? A percepção. A pessoa com 1 mês que para de fumar, ela já percebe que consegue subir escada melhor do que 1 mês antes, em que estava fumando. Então, o cigarro, ele vai meio que tirar o fôlego da pessoa, a pessoa vai ficar mais cansada. Então, de modo geral, não é recomendável que a pessoa fume. Embora, né, um aluno me perguntou, professor, e o que a gente deve dizer para o adulto que quer teimar em fumar? Que quer fumar mesmo sabendo que faz mal? É um pouco aquela discussão que eu falei bem aqui. O adulto, ele pode fumar, ele pode decidir fumar. Não tem muito alguma coisa que a gente possa fazer para obrigá-lo a mudar de ideia. Se ele quiser fumar, ele vai fumar. Agora, ele vai fumar sabendo que ele vai arcar com as consequências disso. Que ele vai ter problemas de saúde, que ele vai, enfim, perder o vigor físico mesmo. Que, de certa forma não, né? É um vício, então é algo que ele está dependente disso. Mas, assim, se ele quer, ele pode. E a gente também não tem muito, assim, direito de julgar as escolhas da pessoa, né? Ela pode, contanto que ela assuma as consequências, né, dos atos dela. Então, um pouco por aí. Muitos não param de fumar porque é muito difícil parar. Mas, atualmente, nós temos medicamentos que ajudam isso, né? Chicletezinhos de nicotina, entre outros, né? Que podem amenizar um pouco essa fase de abstinência que é bem pesada. Temos o álcool também. O álcool é até um pouco polêmico, né? Porque faz muito parte da vida do adulto ele beber. Inclusive, para muitos é um marco, né? Poder beber é ser adulto. E realmente o álcool, ele tem uma função social muito grande na vida do adulto, na nossa sociedade. A gente bebe muito socialmente, então tem aquela roda da cervejinha com os amigos, com churrasco, um vinhozinho para acompanhar o jantar. E tudo isso faz parte, né? A pessoa quando tá numa festa sempre tem álcool, o pessoal toma uísque, coquetel, drinkzinho com vodka, cachaça. Faz parte, realmente, da nossa cultura. Agora, o álcool, ele faz mal para a saúde, ok? Essa história de que
beber faz bem e tal, isso aí já foi bastante questionado. Inclusive essa história do vinho, né, de que uma taça de vinho por dia afasta doenças cardíacas. Eu vi um artigo que refutou isso daí, que diz que não é verdade não. Mas o que isso aqui vai entrar bem a habilidade do adulto? Não faz bem para a saúde, o álcool é uma substância tóxica, tanto que o fígado ele precisa converter em açúcar, tanto que o álcool engorda, também por isso. Mas cabe ao adulto saber beber com responsabilidade, né? Se é algo que faz parte da vida dele, que aproxima ele das pessoas, que ele consiga administrar essa ingestão de álcool de maneira a não prejudicar a sua saúde. Muitas pessoas aprendem a beber depois de péssimas experiências, né? De beber demais, de passar mal, vomitar. E até, às vezes a pessoa até diz, né? Nunca mais vou beber na minha vida, última vez. Só que ele volta a beber, né? No geral a pessoa volta a beber, mas ela volta entendendo o limite dela. Que quando a pessoa chega ao ponto de passar mal e vomitar, é porque ela bebeu tanto que o fígado dela já não foi capaz de administrar a quantidade de álcool que estava no sangue. Foi realmente ela se intoxicou com o álcool. E por isso que ela se sente tão mal. Então o adulto ele aprende, né, no geral, e alguns até por livre escolha dizem eu não quero beber, porque eu vejo que faz mal, sinceramente não vejo trazer nada de bom para minha vida, então prefiro não beber. Perfeito. Se a pessoa também decidir isso, é uma escolha perfeitamente válida. E no geral, né, não sei se vocês perceberam, mas em tudo isso aqui que eu falei, é muito claro que fica muito difícil para uma pessoa que vive em uma péssima condição socioeconômica colocar em prática tudo isso que eu falei. Então, o livro nos traz uma reflexão muito interessante, que é pessoas que não têm boas condições socioeconômicas, que são mais pobres, elas vão ter muita dificuldade de ter esses cuidados com a saúde. Tanto elas vão ter mais dificuldade de fazer uma consulta, de ter uma orientação, como, por exemplo, no geral elas dormem menos, porque quem vive só com transporte público, trabalha longe, mora na periferia, fica às vezes 3 horas por dia em pé no ônibus. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E a pessoa quando volta não tem tempo de fazer exercício, tem que cuidar da casa, da família, acaba indo dormir tarde, e aí não faz exercício, né? E a alimentação dessas pessoas, no geral, é bem pior, porque a pessoa acaba se alimentando de coisa muito que tem que fazer rápido. E muitas vezes essa dieta mais saudável, a pessoa tem que cozinhar, de fato, né? Ela tem que fazer uma comidinha bem fresca, lavar as verduras, preparar. E essa pessoa mais pobre, ela muitas vezes não tem tempo. Não tem tempo, ela tá exausta, ela chega morrendo de fome em casa. E aí acaba sendo muita porcaria na dieta mesmo. E as porcarias são baratas, no geral, né? Refrigerante, tem refrigerante barato, bolo, biscoito recheado, tudo isso daí é barato. Hambúrguer, né? Aquele hambúrguer que é aquela carne estranha, né? Que ninguém sabe nem do que é. Empanados, macarrão instantâneo, tudo isso é muito baratinho. Então a pessoa acaba consumindo demais, né? Essas coisas e a saúde dela muitas vezes dá seus sinais também, né? São pessoas que têm mais problemas de saúde, no geral. A gente vê muita gente de condições econômicas ruins, com diabetes, hipertensão, vários problemas. Justamente por isso, né? E é algo que seria importante que mudasse, porque todos têm o direito de ter uma boa saúde, né? E de ter condições de investir na própria saúde. Então, realmente, se a vida da pessoa está desse nível, né, o ideal é ela ter algum tipo de assistência para poder ter uma saúde como a de todos os outros. Enfim, vamos passar agora para a parte da cognição desse adulto. Eu falei aqui com relação ao físico que o adulto ele não vai ter ele não vai ter nenhum crescimento físico, na verdade. Ele atinge seu auge e vai ficar nesse auge um tempo até que comece uma certa decadência. Mas na questão cognitiva, ou seja, da inteligência, o adulto vai ter algumas mudanças sim. Não com relação à fase, né? Porque a gente vinha estudando as fases do psicólogo Piaget. E a gente viu que a fase do adolescente, que no geral os adolescentes atingem, em todos, né? Mas no geral é o operatório formal. Não vai ter nenhuma fase depois dessa. Realmente aí é meio que o auge. Mas a gente vai ver algumas mudanças no pensamento do adulto.
E a essa mudança a gente vai chamar aqui de pensamento pós-formal, que seria mais ou menos o pensamento que o adulto vai atingir, que ele é diferente do pensamento do adolescente. Eu vou explicar aqui mais ou menos as etapas para que o adulto atinja essa forma de pensar. Primeiro, a gente percebe que, no geral, o pensamento do adolescente e do adulto que acabou de se tornar adulto, ele é muito rígido e ele vai se tornar cada vez mais flexível. Então, é isso que a gente vai perceber ao longo do tempo. Como é que se dá essa rigidez? Então, é muito comum adolescentes ou pessoas muito jovens terem uma visão assim muito de certeza com relação às coisas. E umas visões meio generalistas mesmo, do tipo, todo homem é safado e trai, ou então, mulher que não se cuida acaba sendo traída, é só se cuidar e malhar que não vai receber nunca uma traição. Esse tipo de coisa, né, que muitas vezes a gente escuta e pensa, que imaturidade, né, falar isso, mas é porque o modo de pensar dessa pessoa tá ainda muito como se fosse uma coisa muito generalizada e ela ainda, de certa forma, acredita que existe um certo e um errado para essas coisas. E que a vida é, de certa forma, assim, né, no preto e no branco. Que coisa é assim e assim é assado. E pronto. E essa visão de certeza, ela vai ser abalada. Porque justamente nós sabemos, né, a vida não é assim. A gente não pode, assim, definir de maneira tão generalizada as coisas ao nosso redor, nas nossas vidas. Então, essa pessoa, ela vai, de certa forma, vai abalar, né, essa visão dela. De que maneira? Ela vai, por exemplo, ela vai ter contato com pessoas que não pensam da mesma forma que ela, e esses pensamentos diferentes vão abalar essa visão que ela tem. Por exemplo, ela vai conversar com mulheres e homens que não concordam, que vão dizer, olha, não tem nada a ver isso. Nem todos os homens são safados, nem todos os homens traem. Tem pessoas legais, eu, por exemplo, me considero uma pessoa legal, enfim. Ou então ela vai passar por uma experiência, né? Se ela acha que, por exemplo, vamos supor, é uma pessoa que pensa, que diz assim, nunca perdoaria uma traição, traição é uma coisa completamente errada. Pode ser que ela passe por uma experiência em que ela infelizmente venha a trair, fazer aquilo que ela abominava, ou que ela sofra uma traição e que ela vai nessa hora vai se questionar, poxa, será que aquele meu pensamento tão generalizado é válido mesmo para essa situação? Então, de certa forma, ela vai ficar um pouco confusa e ela fica, de certa forma, buscando, né, uma outra certeza absoluta para substituir o pensamento dela que foi abalado. Em seguida, a gente vem para a fase intermediária, que é meio que a fase do relativismo, em que ela vai perceber que outras visões são tão corretas como as dela. Por exemplo, se ela diz que ela acha errado trair, aí ela vai ver uma pessoa que diz que não acha tão errado, ou então que acha que isso é muito relativo, ela vai ficar confusa e ela vai dizer, não sei. Então, basicamente, é a fase do não sei o que dizer a respeito. Então, muitas vezes são jovens, a gente percebe que eles estão nessa fase, porque a gente pergunta uma coisa para eles assim, fulano, o que tu acha da legalização da maconha? E a resposta da pessoa é, não sei não, viu? Sinceramente, não faço a menor ideia. Não sei. Por quê? Porque a pessoa, ela vê que ela pode ter uma opinião, mas que a opinião do outro também é válida. E muitas vezes é uma opinião oposta dela, que está igualmente válida, que faz todo sentido, que tem lógica, que faz sentido na experiência do outro. E aí, de certa forma, é uma fase assim, de caos. Por quê? Porque a pessoa ela fica sem saber muito, né, o que dizer a respeito das coisas, porque ela vê que não tem uma visão absoluta para as coisas. Ela vê que os outros estão igualmente corretos. Então, ela fica meio perdida mesmo. Fica com dificuldade de dar uma opinião. E em seguida, a gente vê o adulto atingir o pensamento pós-formal propriamente dito, que é o quê? É a capacidade da pessoa escolher as suas crenças a despeito da incerteza e das possibilidades. Ou seja, a pessoa sabe que as coisas são relativas. Ela sabe que a visão dela não é a verdade absoluta. Mas ainda assim ela é capaz de se posicionar. Ou seja, ela tem possibilidade de dizer, olha, eu, por exemplo, com esse negócio de traição, eu acho errado, mas eu acho que é uma questão muito complicada e realmente eu entendo uma pessoa que perdoa, porque enfim, é o relacionamento dela, né? Ela não quer abrir mão, mas eu no geral acho que eu não perdoaria não. Pronto, você vê que é um pensamento, a gente diz que ele é mais maduro, ele é mais ponderado, ele tem mais respeito pela opinião do outro. Isso é característica do pensamento pós-formal, que é justamente um pensamento que entende que as coisas são relativas
entende e respeita completamente o pensamento do outro, que é diferente, mas que ainda assim sabe se posicionar. E que tenta fundamentar, né, as suas opiniões. Olha, eu acho errado por isso, por isso, por isso, mas eu entendo que é complicado. Eu entendo que é muito complicado e que ninguém tem direito de julgar, porque são questões que envolvem sentimentos, envolvem a vida de uma pessoa. Então, é algo, por isso que a gente diz, pensamento pós-formal. Ele passou meio que por essa mudança mesmo, na forma de pensar. Isso é muito característico da vida adulta, né? Adultos, no geral, eles vão evitar entrar em brigas, por isso, com pessoas que pensam de maneira oposta. Essas brigas por religião, briga por política, a gente vê no geral, né? Tem algumas exceções, claro. Mas no geral são pessoas mais jovens que entram nessas brigas, porque justamente o adulto, ele não quer mudar a opinião de ninguém. Se ele conseguiu atingir esse pensamento formal, então ele consegue entender que o outro tem seus motivos para pensar daquela forma. E que não é o papel dele tentar mudar o pensamento de ninguém, mas sim manifestar de maneira respeitosa a opinião dele e respeitar a opinião do outro. Né? É um pouco por aí. E aí, outras características, né, desse pensamento do adulto. O adulto, ele vai entender que é muito diferente saber uma coisa na teoria e fazer a coisa na prática. Então, o adolescente, no geral, como ele não tem muito contato com problemas práticos, é muito escola, é muito prova, então, de certa forma, o mundo dele é mais restrito a coisas mais na teoria. Ele tem que estudar muito, é muito mais estudo do que trabalho mesmo. Mas o adulto, ele vai entender que é diferente, que entender uma coisa na teoria não é a mesma coisa que saber fazer. Então, são duas habilidades diferentes. Ele entende também que as coisas são complexas. Ele entende que, por exemplo, o mesmo problema, normalmente os problemas eles têm muitas causas, e porque eles têm muitas causas, têm muitas soluções. Exemplo, coronavírus agora. Tem muitas pessoas que estão, né, se vocês acompanham as pesquisas, buscando soluções diferentes. Então, tem gente que está investindo numa vacina, tem gente que está investindo na hidroxicloroquina, tem gente que está investindo em outros tipos de medicamento, tem gente que está investindo em pesquisar a transfusão de plasma. Qual dessas soluções é a melhor? Não sei, certo? São muitas soluções porque o problema ele é complexo. O coronavírus é um problema complexo porque ele provoca diferentes tipos de doenças no organismo da pessoa. Não é uma doença só, não é simplesmente uma pneumonia, mas é algo um pouco mais global, algo super inflamatório. Então, porque ele é muito complexo, tem muitas soluções possíveis. E o que o adulto vai tentar fazer diante disso? Ele vai tentar fazer uma escolha pragmática, ou seja, ele entende que são muitas soluções possíveis e ele vai, no meio dessas soluções, tentar entender qual seria a melhor, ou seja, melhor custo-benefício. Qual é a que vai ser mais simples para as pessoas poderem ter acesso a essa solução e o que vai trazer mais benefício para a vida das pessoas. Isso é uma escolha pragmática e a vida adulta ela é muito marcada por pragmatismo. A pessoa ela faz as escolhas dela muito com o pé no chão, ela tenta analisar as múltiplas soluções possíveis, ela vê que não é uma solução só, que não é questão de certo e errado, como por exemplo, tratamento do coronavírus. Não tem um tratamento certo e um tratamento errado, mas provavelmente tem um tratamento que vai funcionar mais. E o adulto ele vai fazer essa escolha baseado nisso. E o adulto também, no geral, ele tem consciência de paradoxos, ou seja, ele entende que todo ganho vai trazendo ônus. Ou seja, se a pessoa escolhe se tratar com hidroxicloroquina, não tem efeitos colaterais. E o adulto está consciente disso, que não tem a solução perfeita para os problemas. Toda solução vai trazer problemas também, mas isso não impede que ele escolha, consciente disso tudo. E aí esse psicólogo, chamado Sternberg, ele dividiu a inteligência do adulto em 3 pontos, 3 tipos de inteligência. Então, ele viu que o adulto, ele no geral desenvolve inteligência criativa, que é aquela inteligência de se adaptar a problemas novos. Por exemplo, não é simplesmente de ser artista não, tá, gente? A inteligência criativa é o adulto se deparar diante de uma situação com a qual ele nunca teve contato antes e criar uma solução nova a partir daí. Tentar imaginar mais ou menos as situações com as quais ele já teve contato e imaginar uma solução possível
para aquilo. Isso seria a inteligência da criatividade. Ela, no geral, aumenta na vida adulta. Os adultos, no geral, são mais criativos nesse ponto do que os adolescentes, porque eles ficam constantemente se deparando com novos problemas e eles precisam imaginar diferentes soluções. A gente tem a inteligência prática, que é justamente a capacidade de colocar em prática aquilo que ele quer resolver. Então, que é totalmente diferente de estudar para uma prova. É você realmente pegar aquele conhecimento e conseguir aplicar para resolver um problema de verdade. E isso também vai aumentar na vida adulta. Os adultos, no geral, têm mais inteligência prática que os adolescentes. Porém, a inteligência do tipo processar informações, que é justamente aquela inteligência de guardar informações, memória, saber acertar a questão de uma prova. Isso é uma inteligência do tipo processamento de informação. Isso aqui vai diminuir na vida adulta. Por quê? Porque não é tão útil para o adulto. No geral, o que ele precisa? Para o trabalho, criatividade e inteligência prática. Mas ele não precisa, no geral, ter tanta memória, decorar tantas coisas, ou se dar tão bem nas provas. A vida real ela não é uma prova. Ela é justamente um problema acontecendo que você tem que resolver. Então, por isso, o adulto, no geral, ele não tem tanta habilidade de processar informações como o adolescente. No geral, o adolescente tem memória melhor, ele se dá melhor em provas. Inclusive, é uma crítica até que algumas pessoas fazem para esse sistema de prova de concurso, ou qualquer seleção via prova. Por quê? Porque ele com certeza seleciona pessoas mais jovens em detrimento de pessoas mais velhas. Embora a pessoa mais velha, o adulto mais velho, né, ele tenha mais criatividade, ele tenha mais inteligência prática, o que o tornaria mais apto para o trabalho, ele tem menor capacidade de processar informações. Então, não é algo muito justo. Acaba selecionando para aquele cargo uma pessoa que tem uma habilidade que não vai ser tão usada, né? Mas é assim que é. Também, né, para a gente terminar, nós temos a inteligência emocional, que ela tem sido apontada como algo que é muito necessário dentro da vida do trabalho. É uma inteligência, de certa forma, que é negligenciada, porque a pessoa às vezes foca muito na questão intelectual, ela quer muito crescer na carreira, mas os estudos apontam que a inteligência emocional ela é tão importante quanto a inteligência intelectual. Então, o que seria a inteligência emocional? É você saber compreender e lidar com as suas emoções e as emoções do outro. O que isso vai envolver? Primeiro, autoconhecimento. Envolve a pessoa entender e conhecer as próprias emoções. Então, a gente vê que muitas pessoas no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal ficam ignorando ou reprimindo suas próprias emoções, né? Fulano, o que você tem? Nada, estou ótima. Todo mundo vê que a pessoa não está nada bem e parece que a pessoa não percebe, né? Ela fica negando, fica fingindo, às vezes até cansaço, estresse, a pessoa fica meio que colocando para debaixo do tapete. Isso seria baixo autoconhecimento. Conhecer os próprios limites, né? Conhecer até que ponto a situação fica ruim para você, isso também é autoconhecimento. Empatia é você conhecer os sentimentos do outro, você ter essa sensibilidade. Então, é você, por exemplo, perceber que seu colega está estressado, perceber que seu colega não está bem e dar espaço para ele, sabe? Não ficar agindo como se tudo estivesse normal, porque não está, pelo menos não para o outro. Então, isso é algo que muitas vezes falta no trabalho, que a pessoa às vezes faz um monte de cobrança para o colega e o colega não tem a menor condição de corresponder àquilo porque ele não está bem. Então, muitas pessoas que têm empatia, elas vão ter aquela sensibilidade de deixar a pessoa mais na dela, ou até de chegar e conversar, fulano, você quer conversar comigo, você tá bem? Isso seria empatia. E, por fim, autocontrole, que é aquela capacidade também de você entender que você não está bem, que você está triste, que você está estressado, que algo não está bem na sua vida emocional, mas você não explodir nos outros, essa carga emocional que é sua. Que é você não estar bem, você, por exemplo, está muito com raiva e estressado, mas você não gritar com as pessoas, você não descontar nelas, porque elas não são responsáveis pela sua emoção. Então, seria um pouco isso. E a gente vê que toda essa inteligência, gente, que eu falei, tanto o pensamento pós-formal, como essas fases aqui, esses tipos de inteligência do Sternberg, do inteligência emocional, tudo isso tem muito a ver com o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, ele vai marcar muito a vida do jovem adulto. Então, por isso que toda essa inteligência acaba se voltando mais para isso, porque ela é mais utilizada. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem comentar embaixo que eu respondo, tá?
Quem for da disciplina, por favor, curtir o vídeo para eu saber que você assistiu, tá bom? Um abraço, boa Semana Santa.